Bem, meus irmãos, estamos de volta. A graça e a paz, shalom para todos. Shalom quer dizer tudo, né? Shalom quer dizer perfeição, paz, alegria, saúde, felicidade. É o cumprimento do judeu. Nós falamos de La Gemina, do Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Nossa logomarca é esse candelabro, com a palavrinha Yerushalayim em cima, que é Jerusalém. Estamos ministrando aqui sobre teologia. Temos 3 cursos, básico, intermediário e bacharelado. Essa aula que estamos falando é do curso básico, número 1. O livro é o livro 6. No 6º livro tem a matéria Teologia Pastoral 2. No 5º tem a Pastoral 1. Estou falando da Pastoral 2. Na aula passada nós falamos sobre... na primeira aula fizemos a introdução mostrando o pastoreio, de onde vem a palavra, que é do verbo ra'á, pastorear, cuidar, que foi extraído do pastor de ovelhas. Na segunda aula nós falamos um pouco sobre oração. Não tem como ministério nenhum avançar nem prosseguir se não orar. Citamos o exemplo da igreja do Evangelho Pleno do Paul Yong Cho, o David Yong Cho, que saiu de 100 membros para milhões. Na aula passada falamos do jejum. Não tem como avançar, nem prosseguir, nem alavancar uma igreja se não jejuar. Se jejuar e orar, ninguém aguenta, ninguém resiste. O diabo sabe disso. Por isso você tem medo disso. Hoje falaremos de um outro pilar do pastoreio, que é o evangelismo, né? Evangelismo. A palavra evangélica quer dizer boas novas. É diferente da palavra querusso, que é proclamar. Evangelizo, evangelizar, veio dessa palavra. Então, um pilar, aí, além da oração do jejum, um outro pilar do pastoreio, do pastoreador, com certeza é esse evangelizar, é levar as boas novas adiante. Não se pode ter uma liderança, nem ter uma igreja, onde ninguém anuncia, está preocupado só ficar dentro dos 4 paredes, né? Paralisado ali dentro das 4 paredes. É preciso mobilizar a igreja inteira para se trabalhar. Eu falava na última aula da nossa EBD aqui em Lajinha, uma live do domingo, todo domingo 9 da manhã, estamos fazendo essas lives aqui no Facebook da Igreja Tabernáculo de Lajinha, falava sobre isso, que é preciso que a pessoa saiba a função dela no corpo. Todo esse corpo meu tem uma função, né? Não pode a orelha pensar que é nariz, não pode a mão pensar que é olho. É preciso descobrir. A pessoa quando converte, aí está falando de conversão, tem gente que passou a crente, né? Ele não converteu, ele só virou crente através de uma amizade, através de um interesse qualquer. Isso não é, nós falamos de conversão. Conversão é converter, é dar uma guinada de 360 graus na sua vida. Você levava um tipo de vida e agora virou para o outro lado. Você ia para lá e virou para outro destino. É uma conversão. O verbo hebraico no Velho Testamento é shuv. Shuv quer dizer isso, é virar, voltar, shuv, volta, é converter. E no Novo Testamento é metamorfo, né? E metamelomai. Metamorfo é mudar de forma. Então a conversão genuína, verdadeira, ela muda o caráter do indivíduo, né? É uma transformação de vida terrena para vida espiritual. O leme é mudado de comando. Quem vai dirigir o leme, não é mais a pessoa que vai se manter, que vai se direcionar. É o Espírito Santo que vai dirigir a pessoa. E aí, depois disso, ela tem que entender qual a função dela no corpo. Todo mundo tem que ter uma função dentro da igreja. Não existe membro de igreja. O que você faz? Você é espectador, né? Fica ali para cantar, canta um corinho, canta 2, faz uma oração e tchau. Qual a sua função? Você é da intercessão? Você é da oração? Você é da visitação? Você é da assistência social, cuidados das pessoas? Você é de visitar os enfermos? Você é de visitar hospitais? Visitar as cadeias? Qual a sua função? Você é de anunciar na rua? Você faz o quê? Você tem a equipe de oração? Na equipe do jejum? Na equipe de quê que é a sua? Qual que é a sua função? Então é preciso que a pessoa, quando se converta, procure logo da sua função. Se encaixe nisso aí. Então o pastor, o líder, ele é esse mobilizador, né? Ele mobiliza o povo todo, ele é o diretor da igreja, ele é o coordenador, ele vai escalar as pessoas, vai colocar, fazer as escalas, colocar cada um na sua função, incentivar, dar o exemplo daquilo, né? Principalmente isso, dar o exemplo disso, isso é que é importante. Então é preciso que entendamos isso, que essa mobilização para o evangelismo é primordial. Não existe maneira, né? A centelha começa com o evangelismo, é levando a palavra adiante, né? Ficar dentro de púlpito só não vai alcançar ninguém. Você vê a diferença de uma live dessa para um púlpito, né? Se eu estivesse pregando na igreja da Lajinha só, eu não alcançaria tantas pessoas como temos alcançado com as lives, porque ela atinge todos os lugares, atinge até o exterior. Tem gente em Portugal ouvindo, tem gente no Mato Grosso, no Cuiabá, tem gente no Pará, no Belém, no Rio Grande do Sul.
É a internet, é esse canal, essa tecnologia que você atinge o mundo inteiro de um lugar só, né? Que não existia naquele tempo condições. Hoje é a plenitude dos tempos para o final dos tempos, né? Então, todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. O Senhor é que acrescentava, mas quem trabalhava era o povo. Quem estava pregando, quem estava indo para o templo na hora da oração, passou na Porta Formosa, era Pedro e João, né? Estavam fazendo a parte deles. Não havia naquele dia ainda um templo construído de igreja, né? Podia chamar lá o povo do caminho, ou em Antioquia foi chamado pela primeira vez de cristãos. Não, eles converteram-se, deixaram, ainda eram meio judeus, né? Foram impactados por Jesus, discipulados por Jesus, impactados pelo Espírito Santo, mas continuaram naquela rotina de judeus. O sacrifício da manhã, né? Que havia 2 sacrifícios que os judeus faziam, às 9 horas e às 3 da tarde, sacrificava todo dia um cordeiro, no sábado era 2, na festa da Páscoa, na festa dos pães asmos, depois a festa do Shavuot do Pentecostes, 50 dias após o primeiro molho, depois a festa da Sukkot, que eram as cabanas, a festa da dedicação, a festa do Purim. Eles continuaram meio judeus e eram judeus, mas agora impactados pelo Espírito Santo, começaram a anunciar, falar de Jesus, né? E aqui foi andando. Enquanto não veio a primeira perseguição, eles não saíram de Jerusalém. E aliás, os apóstolos não saíram. Todos, exceto os apóstolos, saíram. Mas os apóstolos ficaram ali. A matriz ficou ali, mas os diáconos, por exemplo, Filipe foi parar lá para baixo, né? No caminho de Jope, ele encontrou o eunuco, o outro foi para frente, Filipe, próprio Nicanor, Timão, Parma, Nicolau, todos saíram os discípulos, codiscípulos, porque houve a perseguição. Então, é importante que os crentes não são clientes nem espectadores, nem estão na arena e nem ficam assistindo, eles são participantes. É preciso que o membro de igreja entenda isso. O líder, o pastor, tem essa função de fazer a pessoa se encaixar. É fazer uma entrevista com cada membro. Se converteu? Muito bem. Está aqui sua ficha. Vamos te entrevistar agora para saber o que você gosta. Quem é que você mexe com o quê? Eu gosto de fazer desenhos assim. Eu sou bom desenhista. Então você vai para a escola dominical, né? Vai mexer com as crianças. Você faz os desenhos para fazer o flanelógrafo, né? Vamos lembrar aqui da minha mestra, Maria Celita Magalhães Sáter Alvim, minha mestra lá da igreja presbiteriana, onde eu aprendi naqueles flanelógrafos, aqueles desenhos do Abraão andando, saindo de Ur dos Caldeus, tinha as ovelhinhas que iam se colando no quadro, aquelas técnicas daquele tempo, né, de 1970, eu tinha 10 anos, e 69, 71. Hoje nós temos tecnologia, você tem as apostilas prontinhas com os desenhos para colorir, você tem data show, você tem filminhos. Então é preciso pesquisar, fazer uma entrevista com cada membro para saber localizar cada um na sua função. É uma montagem, né, de estratégias, porque senão você fica, o que você faz na igreja? Eu sou crente, eu sou espectador, eu fico ouvindo o pastor pregar, eu fico ouvindo o irmão falar e pronto. Faz o quê? Nada. Você só cuida da sua vida espiritual? Mas e a sua tarefa de discípulo? Ide e anunciar o evangelho a toda a criatura. Cadê essa tarefa? Foi a grande comissão que Jesus deu. Ide e anunciai. Hoje estão pregando o contrário. Ficai. Em vez de ide, manda ficar. Você te converte, fica naquela caixa, naquele invólucro. A igreja é uma caixa de 4 paredes. E fica plantado ali dentro, em vez de sair para comunicar, para testemunhar, para fazer a sua missão, cumprir o seu ministério. Cada um tem um ministério. Não é só pastor que tem ministério. Paulo, escrevendo a Timóteo, disse: cumpre cabalmente teu ministério. Cumpre perfeitamente, de maneira correta, de maneira total, não é pelas metades. Então faça bem feito, faça completamente. Então é preciso mobilizar. O pastor é esse mobilizador, esse incentivador, né? Esse que põe a centelha para andar. Então a expressão grega traduzida por iam por toda parte significa literalmente que ia do começo ao fim. Eles faziam o serviço. Paulo chegou a ficar lá um tempo em Éfeso e depois também ficou em Corinto, mas ele disse que toda a Ásia foi alcançada naquela época. Então é preciso ter motivação. Motivar é dar incentivo, é impelir, é incitar, é inspirar as pessoas, incitar o indivíduo à ação baseada em força interna. Jesus então disse isso: vamos, ide. Então é preciso evangelizar, é preciso falar das boas novas, é preciso contar as boas novas, né? É preciso que nós façamos isso. Não, ninguém foi chamado para esquentar banco de igreja. Igreja é o local de reunir para pegar as instruções, né? Eu costumo dizer isso, eu falei aqui tempos atrás também na nossa sede, uma prédica sobre isso. O crente vai à noite na igreja para glorificar, é sobremesa, já tem vida espiritual. Vida espiritual de cada um na sua casa, no seu lar. É ali que você ora, jejua, você lê a Bíblia, você faz a consagração. Você tem que ter essa vida constante e perene. Quando vai na igreja, já vai para extrapolar.
né, a sobremesa. Você lá vai glorificar a Deus, vai bendizer, vai ser usado pelo Espírito Santo, vai abençoar outros que estão ali procurando comer. Mas você já está completamente abastecido, né? Ai de quem depender de vida cristã só em igreja. Se eu não for na igreja, eu não tenho como ser crente. Então, nessa pandemia aí, muitas pessoas vão deixar Cristo, vão largar de lado o evangelho, porque não está tendo como reunir, só reúne por live, não é isso? Ou em reuniões, teleconferências. Então, a pessoa não tem como prosseguir. A vida espiritual não pode depender de quatro paredes, tem que depender do Espírito Santo, tem que ter a sua estrutura, seu fundamento. E o pastor é esse homem que vai pastorear, também é isso, é incentivar cada um a ser um proclamador, a ser um arauto do reino de Deus, né? Ide e fazer discípulos, ide por todo mundo e fazer discípulos, pregar o evangelho, anunciar as boas novas, testemunhar do que tendes visto, do que tendes ouvido, visto e acontecido. Então, essa nossa aula de hoje é isso, falar sobre esses fatores. Vamos falar sobre os fatores da mobilização. Primeira coisa, ninguém vai ser mobilizado se não tiver convicto, se não tiver consciente da sua função. Então, convicção é aquilo que você acredita, né? Então, se eu não posso fazer a pessoa entender que ela tem que ser uma pessoa que vai cuidar do ministério de oração, se ela não tiver convicto naquilo. A primeira coisa para mobilizar é a convicção, é isso? Voluntários têm que trabalhar, mas dentro da convicção. Segunda coisa é mostrar à pessoa a necessidade daquilo que ela vai fazer. Primeiro, tem que estar convicta que eu preciso fazer, e segundo, que há uma necessidade de se fazer aquilo. Então, cada área é necessário estabelecer e manter ministérios distintos, não é isso? E a terceira coisa é ter um alvo. Eu estou convicto, eu sei que é necessário, mas qual é o alvo, né? Por que eu farei isso? Por quê? Tem um alvo, você tem que alcançar aquele alvo, tem que ter metas. E pode ter meta de curto prazo, médio prazo e de longo prazo. E por fim, a perspectiva, que é a maneira como vemos as coisas, né? Tem que ter a perspectiva de saber como você vai ver essas coisas. Então, a nossa vida cristã deve refletir a seguinte coisa, para ter como bons exemplos, líderes, pastores que deem bom exemplo. Tem que ter motivos certos para ter essa motivação, né? O motivo deve ser verdadeiro e consistente com a palavra de Deus, atitudes certas, né? Amor às pessoas e visão e planos. Esses são os segredos para se ter mobilização. Ninguém vai mobilizar se não tem visão. E tem que ter exemplo para seguir, né? Tem que ter exemplo. Então, para nós anunciarmos o evangelho e criarmos uma equipe de evangelismo, temos que dar esse exemplo, mostrar à pessoa que é preciso, ela ter esse alvo, ter esse objetivo e saber que líder é alguém que tem sonhos e visões, que comunica a outros de maneira tal que sejam aceitos, né? Toda liderança tem que ter visão. Sem visão, diz o texto, o povo se corrompe, né? O texto diz categoricamente isso. Então, nossa aula de hoje é essa aí, falando sobre o evangelismo, que é um dos pilares também da vida cristã. Fica na paz, tchau, tchau, um abraço.